Homens de Marte, um escritor inspirado e memórias à beira-mar. Não é aquele documentário clássico, né? Ele tem uma característica diferente, que tá ligada ao cinema direto, ao mesmo tempo era para virar um programa de TV, né? Cada programa eram encontros relembrando momentos, histórias. É muito legal quando a arte consegue ajudar a gente na composição. Foi o caso dessa série, assim. Todos os lugares são muito bem escolhidos, o que acaba mesmo ajudando a gente na hora de compor o personagem. Nos anos 80 começa esse movimento do VHS. O VHS é uma tecnologia que não tem tanta qualidade e talvez por não ter tanta qualidade não foi tão preservada. O Brasil precisa de um cinema mais autoral, um cinema de maior empenho, seja na linguagem, seja na dramaturgia. Para que o Brasil tenha uma representação no exterior, é preciso que esse cinema abra as fronteiras mesmo. Eu acho que a gente conseguiu liberdades, assim, que a gente provavelmente não teria numa grande produção. Com isso, a gente pôde jogar e pôde ter mesmo essa flexibilidade, essa liberdade que era muito fundamental para o projeto. A segunda temporada da série Os Homens São de Marte traz alguns dos principais conflitos da mulher moderna. Fernanda se esforça para se equilibrar nos papéis de mãe, esposa e profissional. Mas ser uma mulher perfeita é uma tarefa impossível. Você sabe que a terapia de casal ela funciona muito melhor quando os dois estão juntos. Então você podia fazer uma forcinha e chegar no começo da sessão e ficar até o fim. O público nunca viu a Fernanda casada. A Fernanda, na peça, quanto no filme, na primeira temporada, ela sempre esteve na busca do amor. Uma mulher solteira, com quase 40, depois com mais de 40, querendo encontrar esse amor. Agora a gente tem um salto, assim, de tempo, uma elipse de tempo grande, que a filha tá no primeiro episódio fazendo 6 anos. Então a gente tem um início de gravidez na outra temporada para agora. Ela casada, criou essa filha sozinha. Então, isso também trouxe toda uma maturidade. Eu sinto que ela tá madura e querendo muito, realmente, uma estabilidade, um casamento, e entrando em contato com o real, né? E não com o cara que ela idealiza. Durante essa temporada, a gente fica vivendo um pouco todas as idas e vindas do casamento, os altos e baixos, os momentos mais legais, os momentos que eles estão com pouca comunicação entre si, infidelidade, como é que se lida com isso, como é que se lida com o casamento no século XXI, quais são os modelos que funcionam, se tem outras possibilidades, enfim. Admite que você não suporta mais conviver com esse filósofo, como você mesmo diz, meio desempregado, que passa o dia inteiro com a cara enfiada nos livros e só tira ela de lá para te fazer perguntas inconvenientes, estranhas. Você, quando conhece o outro, todas as qualidades que você vê no outro, com o passar do tempo, viram os problemas. Em determinado momento, a gente vai ver a falta de libido desse casal também, que é uma coisa natural que acontece com os casamentos. Você tem certeza que você quer entrar nesse assunto? Eles tentam resgatar um casamento que já está um pouco desgastado. Não está no fim nem nada disso, não vai chegar uma separação, mas está desgastado e eles vão tentar se organizar na relação a dois. Ok, vamos agora pra água. Eles resolvem entrar na terapia para ajudar na relação. Então, os dois vêm muito otimistas, querendo manter essa relação e trazendo as questões. E com uma terapeuta, você se sente num ambiente protegido para poder cada um falar do problema que causa no outro. Então, nós temos 2 pilares muito bem defendidos das questões do casamento que angustiam cada um deles, né? Acho que a gente não deve seguir por esse caminho. A gente não tá aqui para se machucar. Tem todas essas discussões que são muito legais, assim, né? Que é uma contraposição do lado prático da vida com um lado intelectual mesmo. Então, o tempo inteiro isso aparece na série. E isso acaba dando um temperinho interessante, assim, porque são 2 personagens que são realmente muito diferentes. Mas que, como na vida real, às vezes a gente acaba encontrando pessoas que nos complementam, né? A gente acaba tendo encaixes improváveis e que acabam funcionando muito bem. Sabe uma coisa, Fernando? Você tem que parar de envolver outras pessoas quando o problema é só nosso. A Laura, o Marcos, o Deleuze e a nossa digníssima terapeuta não tem nenhuma responsabilidade pelo que está acontecendo com a gente agora. Corta, por favor. Cortou? Ela ficou conhecida com os personagens fortes e densas e ainda se revelou uma excelente comediante.
Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio do Revista a linda, super talentosa e muito querida Camila Morgado. Obrigada, obrigada por ter vindo. Vamos começar falando um pouco da sua relação com o cinema. Você sempre foi apaixonada por cinema? Como é que é a sua relação com o cinema? Minha relação era de espectadora, assim. E aí comecei a fazer teatro, me matriculei num curso escondido de teatro. Quando meus pais viram, não tinha mais como segurar. Eu já tava Perdemos a Camila. Eu já estava indo pro Rio, e aí do Rio fui para São Paulo voltei pro Rio e assim foi. Você foi primeiro pra televisão para depois vir pro cinema? Foi. Foi A Casa das Sete Mulheres. Foi meu primeiro papel na TV. Com o Jaime Monjardim. Com o Jaime. Aí eu me lembro quando tava acabando A Casa das Sete Mulheres, ele falou, vamos fazer Olga, eu queria que você fizesse Olga. Eu tinha lido o livro, mas há muito tempo, eu não entendia direito. Pra mim, eu ainda estava muito ligada à minha função de atriz. Eu estava muito ligada a isso. Eu ainda não entendia direito os veículos, sabe? Assim, o teatro, a TV, o cinema, eu não compreendia muito bem. E como foi a sua expectativa de pegar um primeiro trabalho no cinema, uma protagonista, uma figura histórica, uma coisa apavorante. Imagina. Você vai ter que emagrecer 7 quilos. Eu já sou muito magrinha. Eu falo, como é que eu vou conseguir emagrecer 7? Como ele quis fazer Olga comigo desde os 17 anos, mais ou menos, até os 33, que é quando ela morre. É uma preparação imensa. Eu fiquei 5 meses, né? Eu fiquei 2 meses e meio me preparando e 2 meses e meio filmando. Eu me lembro que quando acabou, eu tava careca, 7 quilos a menos, assim, sem entender nada. Quem sabe? sou eu 5 meses depois dessa mulher que passou aqui em cima? A gente tem muito isso no nosso processo, né? Que às vezes a gente sabe que o processo vai ser algo, assim, muito intenso, mas a gente vai, né? Aí quando acaba, a gente fala, o que aconteceu mesmo? É meio que uma sessão de terapia, né? Quando acaba, vai caindo umas fichas, né? A gente fica meio perdida. Você vai elaborando, né? E como era uma história muito densa, não tinha como eu ficar no meio do caminho. Eu me jogava naquele abismo. Se ficasse bom, se ficasse ruim, eu nem me importava muito. O que eu me importava era se joga e se entrega na mão daquele diretor. E você buscou se aproximar dela ou do que você tinha de informação dela? Como é que foi um pouco o seu trabalho de pesquisa para chegar na Olga? Como é um personagem histórico, você fica muito... você lê no livro o que aquela pessoa é, o que aquilo diz, mas você não tem as impressões em você. E aí, parece que você tem que chegar num lugar fora, horrível, né? Aí, quando eu peguei um livro, que são as cartas do Prestes, pra mãe, pra Olga, foi esse livro que me trouxe. Porque ali eu vi o que eles escreviam e aí eu consegui sentir melhor, entender aquela pessoa. Foi ali que o trabalho começou. Isso depois de eu já estar, tipo, em pânico. Aí ali eu comecei a me aproximar dela. Incrível. Que aí você sente, né, o que ela queria na vida, o que ela almejava, os valores. Minha filha. Esperança. Há uma esperança. O universo feminino inspira um novo longa de ficção do diretor Alberto Graça. No filme, a fronteira entre a ficção e a realidade fica cada vez mais tênue. Destaque especial para a atuação bastante elogiada da atriz e cantora Marjorie este ano na pele de Beatriz. Eu adorava aquilo. Tudo era urgente. E ele me fez musa das suas histórias. Sobre o que é esse livro agora? É um filme que fala sobre amor, sobre relacionamento, é uma questão de um casal, onde ele, um escritor que de repente tem uma oferta de produzir um livro sobre erotismo, e a mulher começa a fazer algumas experiências de brincadeira, isso vai ganhando um tom sério, e eles acabam muito prisioneiros desses personagens que eles mesmos inventaram. E também tem um teatro no filme, né? Porque a representação da crise desse casal era vista no teatro, que está sendo encenado na Espanha, e eles vivem esse drama em Lisboa. Então tem uma busca aí de outras linguagens também que é muito interessante. Mas fundamentalmente é um filme que discute a falência do amor, o amor romântico. Não está acontecendo nada. Se não é uma metáfora da gente, o que é essa ficção? Até a primeira metade é uma regência, os pedidos vêm do marido. A partir da segunda metade ela tem uma independência, um domínio da situação, ela começa a propor e lutar para que esse livro termine o mais rapidamente possível, e com isso as experiências que ela faz pelas ruas de Lisboa e tal, para que ela resgate a família. Como te amar sem me odiar. Essa frase permanece em minha cabeça
como um fantasma. Eu acho que o Brasil precisa de um cinema mais autoral, um cinema de maior empenho, seja na linguagem, seja na dramaturgia, seja nessas aventuras de buscar outros países, outras cenografias, né? Eu acho que a gente precisa disso porque a face nossa de comédia dificilmente vai nos representar no mundo externo. Primeiro que ela é muito particular. Depois tem a questão da língua, que é muito reduzida. A piada não funciona em outra língua. Então, para que o Brasil tenha uma representação no exterior, é preciso que esse cinema abra as fronteiras mesmo. O escritor vai abandonar a mulher? A personagem depois? Quem não lembra do episódio de Tudo que Você Quis Saber sobre Sexo, mas Tinha Medo de Perguntar, de Woody Allen, em que o personagem do médico vivido por Gene Wilder se apaixona pela ovelha de um de seus pacientes? Pois é, o cinema brasileiro também registrou ao longo de sua história uma porção desses amores, digamos, improváveis. O mais famoso de todos talvez seja Dona Flor e seus dois maridos, o grande sucesso de bilheteria baseado na obra de Jorge Amado, estrelado por Sônia Braga, Zé Wilker e Mauro Mendonça, em que ela se divide entre o amor de seu atual marido, o comportado Dr. Teodoro e o falecido Vadinho, cujo espírito só Dona Flor é capaz de ver. Seguindo a mesma linha, só que inspirado por uma história verídica, o diretor Andrusha Waddington fez Eu, Tu, Eles, em que a personagem de Regina Casé vive no sertão com nada menos do que 3 maridos. Entre os filmes mais recentes, chama a atenção um casal formado por uma lésbica e um travesti, Simone Spoladori e Igor Cotrim, em Elvis e Madonna, de Marcelo Laffitte. E o conto Corpo Fechado, de Guimarães Rosa, serviu de inspiração para o diretor Luiz Henrique Rios contar a história de um vaqueiro interpretado por Caio Blatt, dividido entre o amor de sua noiva, vivido por Maria Flor, e a paixão por uma mula, no filme Meus Dois Amores. É isso mesmo, Maria Flor ou a mula. Como se vê, tem gosto para tudo. Ai, Manuel. Um alemão solitário se surpreende com um grupo de jovens de raro talento musical. O longa-metragem coproduzido entre o Brasil e a Alemanha usa Ouro Preto como cenário. A cidade mineira foi escolhida para a filmagem por causa da semelhança com Buckeberg. It's about 2 outsiders from 2 different parts of the world. We have an old-fashioned German music teacher who don't think to find something new in life. And we have kids in Brazil from a juvenile detention center. If we bring these 2 groups together, they create something new and they help each other. For this character, it wasn't necessary to know anything about Brazil, because this music teacher from Germany who comes to Brazil, he doesn't know either anything about Brazil, and he's very afraid of going there. He just goes because his friend has been there and he has inherited a very valuable piece of music. During the development, I found out that Bach really influenced the Brazilian music and brought Baroque music from Brazil to Europe. So I tried to show the Brazilian Baroque music and the German music combined. So we decided, let's do the son of Bach, the youngest son, Johann Christian Bach. He did a rewrite of his father's song, and this young son was in Brazil, so it makes sense that you could find this music sheet here. O longa gaúcho Beira-Mar narra o encontro de 2 amigos e a passagem da juventude para a vida adulta. No filme, os jovens exploram suas diferenças, refletem sobre o distanciamento surgido entre eles e se permitem novas experiências. O longa foi selecionado para o Festival de Berlim de 2015. Leva isso a sério. My life is starting over again, my friend.
roteiro do Beira-Mar é escrito por mim e pelo Felipe. A gente já trabalha juntos há um tempo, já fez alguns curtas juntos. E daí, nessa ideia desse primeiro longa, é uma história muito íntima, nossa, muito pessoal. Então a gente foi desenvolvendo ele juntos, dirigimos juntos também. Na verdade, ele é baseado em algumas memórias nossas da adolescência. Quando a gente se conheceu na faculdade de cinema, a gente já tinha uns 20 e poucos anos. Mas conversando, a gente viu que a gente tinha memórias muito parecidas. A gente cresceu indo pra mesma praia, que é a praia onde se passa o filme. E daí o filme foi meio um exercício de memórias, de pegar as minhas lembranças de quando eu tinha 18 anos, as do Felipe, confrontar elas e, em cima disso, desenvolver um roteiro. Sei lá, o teu pai nunca vai deixar de ser como ele é. Curte a tua, assim. A gente queria fazer esse filme enquanto a gente fosse o mais jovem possível, para poder ter um diálogo mais direto com a nossa própria geração. A gente não queria que tivesse uma representação de juventude idealizada, ou super frenética, colorida, ou super romantizada, porque eu acho que a juventude, de modo geral, é bem mais complexa do que muitas vezes ela é representada no cinema. Teu namorado? A gente produziu ele de uma maneira bastante independente, assim. Ele foi feito através de investimentos privados e muito apoio. A gente queria fazer um processo artesanal mesmo, assim. A gente rodou o filme em ordem. Foi interessante ter, às vezes, um dia para poder gravar uma cena muito específica, pequena, mas que por ser um projeto menor, mais enxuto, a gente conseguia trabalhar ali ponto a ponto. E... Eu acho que a gente conseguiu liberdades, assim, que a gente provavelmente não teria numa grande produção, tendo custos diários fixos muito altos. Com isso, a gente pôde jogar e pôde ter mesmo essa flexibilidade, essa liberdade que era muito fundamental para o projeto. A efervescência da juventude é tema do documentário que fala da transformação cultural de Porto Alegre nos anos 80. Mesmo longe dos holofotes do eixo Rio-São Paulo, a cidade ferveu no bairro do Bonfim. Nascia na época o rock gaúcho, o teatro underground e muita experimentação na TV e no cinema. A área que hoje constitui o Bonfim sempre foi habitada pelas minorias raciais, pelos desvalidos e pelos marginais. O bairro Bonfim, em Porto Alegre, é um espaço geográfico dentro da cidade de Porto Alegre, onde no final da década de 70 e na década de 80 ocorre uma proliferação de bares e acaba levando para aquela região muitos jovens que estão na ânsia de se encontrar para produzir cultura, né? A gente está saindo da ditadura militar, está iniciando a abertura democrática, então o filme tenta tratar um pouco disso, falando sobre essa história local, isso que está acontecendo em Porto Alegre naquele momento, mas que também é uma história que tem relação com o que estava acontecendo no Brasil todo. Toda a cultura marginal de Porto Alegre acontecia no Bonfim. Nos anos 80 começa esse movimento do VHS. O VHS é uma tecnologia que não tem tanta qualidade e talvez por não ter tanta qualidade não foi tão preservada. Embora se tenha produzido muita imagem a partir dos anos 80, é muito difícil de encontrar essas imagens. Tem muita coisa que a gente conseguiu de particulares, da RBS TV, da TVE, e isso ajudou a contar a história. Mas também tem os produtos criados por eles. Isso era uma coisa que a gente queria muito, que os filmes que foram realizados por essa geração ajudassem a contar a história que hoje eles estão contando para mim. Porque aquela obra está falando exatamente a mesma coisa do que ele está me contando agora. Eu penso que acabou. Não foi bastante. Um documentário revela as principais transformações na música brasileira nos últimos 50 anos. O longa é baseado na autobiografia do executivo da indústria fonográfica André Midani. O próprio personagem traça um mapa de imagens e sons através de jam sessions, conversas e encontros informais com artistas, intelectuais e jornalistas. Eu achei esquisito de que não houvesse uma música brasileira para a juventude brasileira. Quando eu li o livro do André, eu achei que o livro dava um filme de ficção. E aí falei com a Andrucha. Falei, Andrucha, acho que esse filme dava uma saga, você não se anima de fazer? Um belo dia, os dois vieram jantar em casa. Aliás, se convidaram para jantar em casa. E ali me perguntaram se eu teria interesse em fazer, sob a direção deles, um documentário. Em vez de fazer uma história de ficção sobre a vida do André, né, vamos fazer um documentário sobre ele, encontrando artistas, conversando e tal. Samba de roda, é o carnaval, Rio São Francisco, Rio de Janeiro. O Andrucha e a Mini formataram de tal maneira o projeto
que tudo aconteceu em casa, num jantar ou no almoço, sendo que os artistas já tinham jantado e almoçado aqui muitas vezes. Então, para eles entrar lá, é entrar em casa. Não é aquele documentário clássico, né? Ele tem uma característica diferente, que está ligada ao cinema direto, ao mesmo tempo era para virar um programa de TV, né? Então, cada programa eram encontros relembrando momentos, histórias. De uma maneira que começou a tocar, o avião ia embora. O grande mérito do Andrucha, da Mini, do documentário, foi de tomar uma carona sobre um ambiente familiar que fala sobre música. Pelo que as pessoas me falaram, disseram que era a primeira vez que podiam entrar na intimidade, entre artistas, sobretudo. E eu estou lá como fio condutor. Como é que foi o convite para o Até que a Sorte nos Separe 2? Foi ótimo, é bem diferente. Eu percebi que eu entrei num projeto que é um projeto de mercado, é um projeto voltado para o entretenimento, extremamente popular. Isso para mim foi muito interessante, porque as crianças assistem muito esse filme, adoram. Elas perguntam quando vai ter o 3, que a gente acabou de filmar agora. É um filme que me deixou, assim, numa camada bem popular, assim. Sei, ótimo. Muita gente pôde assistir. Que é um filme, deu 4 milhões de bilheteria, né? Maravilhoso. E vocês filmaram em condições super específicas. Vocês filmaram em Las Vegas. E aí parava a cidade. Como é que era essa dinâmica da filmagem no meio da cidade? Eles estão muito habituados. Sei. Eu sei que a minha personagem, a Jane, fazia muito sucesso, porque ela é muito expansiva, né? Muito colorida, muito... Então as pessoas paravam e me perguntavam: você comprou esse turbante aonde? Ai, que maravilha. I'm an actress. E eu olhava e ria, porque as mulheres amavam a roupa da Jane. Incrível. Era a cara delas, assim. Incrível. Você tá me escondendo alguma coisa? Eu? Você tá com cara que estou escondendo alguma coisa? Tá. E ainda teve uma participação de Jerry Lewis. Isso foi maravilhoso, porque eu sou maior fã. Foi? Eu também, cara. Eu não tava na cena, mas eu acompanhei, sabe? Eu fiquei acompanhando o set todo. E foi horrível, porque ele olhava pra mim e fazia assim, ó. Clac, 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 sabe? Com a câmera. Eu tenho várias fotos dele, ele fechado, ele olhando pra mim já com aquela cara, tipo, essa garota de novo. Ai, que maravilha. Eu fiquei bem tiete, porque o cara é gênio, né? Gênio, não tem como. Eu não me aguentei. Have 100, don't know. That's okay. I got change. Você está fazendo uma outra comédia do Aloysio Abranches, que é o Bem Casados. Isso. Com Alexandre Borges. Você já tinha trabalhado com o Aloysio, não? Com o Aloysio, não. E o Aloysio é uma delícia de trabalhar, porque o Aloysio, ele é muito aberto, assim. Se você falar, Aloysio, vamos fazer isso? Ele fala, vamos, ou então me mostra, deixa eu ver como é que é. E ele também tem muita proposta. O jogo é muito aberto. Isso é muito bom quando você tem essa troca com o diretor, né? Ainda mais em comédia, né, também, né? certeza. Porque é tudo tão do momento, né? Você não pode também, às vezes, ali filmando, você não dá pra elaborar tanto, né? E se elaborar é até pior, porque fica enrijecido, Isso é. perde a espontaneidade, né? Perde um certo frescor que a comédia pede, né? Tinha uma cena, sabe aquele dia que tá tudo errado, a chuva não para? É uma cena dificílima, como é que a gente vai fazer isso? A chuva parou! Sai todo mundo correndo. Foi todo mundo correndo. Aí eu me lembro que era um plano imenso. Aí o Luiz falou, olha, sabe o que a gente faz? A gente põe a câmera aqui, vem um plano de sequência, vamos fazer isso, vai dar certo, não sei. Olha, a gente saiu uma vez, saiu duas, o negócio começa assim, vamos filmar. Não é que deu certo, e a cena ficou ótima. Sabe quando acontece? Sei. Aí ficou todo mundo parado, a Luiz falou, não precisa mais nada. Eu tenho a cena tá ótima. Essas coisas Mistérios acontecem, do né? cinema. Começa a rezar. Ela se enfiou na suíte da noiva. Você tá linda. Ela não pode trabalhar no vídeo de casamento. Tu único largou ela, entendeu? Você tá com um outro projeto produzido pelo Rodrigo Teixeira. Isso. Chamado... O Animal Cordial. O Animal Cordial. Da Gabriela Amaral Almeida. Um projeto de baixo orçamento, filmado só numa locação, que é um restaurante. Olha, que O elenco também é bárbaro. pequeno. O processo com a Gabriela foi riquíssimo para mim. Ali eu tive certeza que quanto mais se estabelece a confiança,
mais o teu trabalho ficar rico, o meu, o dela, o de todo mundo. Por isso também, quando entra a figura, por exemplo, do preparador de elenco, tem que ter um cuidado, né? Tem. Porque se não é uma pessoa afinada com o diretor Estraga, e com né? você, é quase uma pessoa entre uma relação, né? Uma hora essa figura vai sair, vai ficar você e o diretor. Como é que se faz esse diálogo, né? Eu acho que a gente é meio um bicho em carne viva. Exatamente. Aí você fala, tá bom, olha só, eu vou mostrar meu material aqui pra você, né? A gente fica meio exposto. Olha, pode fazer comigo o que você quiser, mas eu tenho que confiar em você, senão eu vou bloquear. E com a Gabriela esse processo foi muito limpo, muito claro. Ela é uma diretora que ela tá sempre do lado do ator. A Luísa também tem isso, que foi muito bacana. Ah, maravilhosa. Tá bom, meu amor. Obrigada por você ter vindo. Também adorei você aqui. Bom, se vocês quiserem ver a entrevista na íntegra, entre no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais.